Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui então mais um episódio e agora de uma série nova. É um episódio da série de 4 episódios a respeito dos princípios da Zait, né? Da filosofia da Zait, como a nossa comunidade funciona essencialmente, onde a gente se baseia, quais os princípios fundamentais filosóficos da Zait, né? Da nossa comunidade. Então, mais uma vez, é uma série de 4 episódios, cada um falando sobre um dos 4 princípios fundamentais aqui da nossa comunidade. Beleza? E o primeiro desses princípios, pessoal, é o princípio glocal, o princípio do glocalismo. Então vamos entender um pouquinho melhor do que se trata. Então, inicialmente aí, a gente sempre fala que a intersecção, né, a junção aí entre a manifestação das dinâmicas globais e locais é uma das 4 pedras fundamentais da Zait, tá? A ideia glocalista, no geral, é um dos 4 pilares filosóficos da nossa comunidade. E por isso mesmo é que a gente se considera oficialmente como a primeira comunidade glocal do mundo, tá bom? E esse é um dos 4 princípios e a gente chama ele de princípio espacial da Zait. Tem a ver com o espaço sideral? Não, tem a ver com o espaço de ocupação, né? Então é a ideia de como a Zait se coloca no lugar, como a Zait, que lugar a Zait ocupa, beleza? E aí a gente começa a entender o significado, né? Glocalismo, que inicia como glocalismo, né? Não sei exatamente a pronúncia, vem do glocal and local, né? Do inglês, que seria nada mais, nada menos, uma tradução que não tem muita dificuldade aí, o glocal e o local no português. Tá? Então, a ideia de juntar essas duas palavras é um neologismo que traz aí para gente a junção desses termos, né, claro, e que forma o glocalismo. Então é a presença da dimensão local na produção de uma cultura local e vice-versa. É a intersecção entre camadas de realidades pontuais e gerais que permite a exponencialização de comportamentos e ideias. Então, o que acontece com um mundo que cada vez mais, por um lado, caminha para um globalismo, né, uma tendência aí das coisas serem mais globais, e tem muitas críticas a respeito do globalismo e também muita gente a favor, enfim, tem vantagens e desvantagens como tudo, mas parte de princípios aí, né, bem coloniais e etc. Mas também, por outro lado, a gente tem os movimentos mais locais, regionalistas, municipalistas, até mesmo nacionalistas e tudo mais, que vão criando uma outra camada de pensamento também. A ideia do glocalismo, ele parte inicialmente dessa premissa que a gente é, ao mesmo tempo, inevitavelmente, global e local. Tá? Então, em menor escala, isso a gente também sempre pensa, né? Claro, isso é uma ideia grande entre, né, de como a gente se manifesta no mundo e de como o mundo se manifesta na gente, mas também existe a questão da compreensão individual, pessoal disso, né? Então, em menor escala, o local ele pode ser o eu, e o global pode ser o nós, né? A gente pode ter essa compreensão. Um nós de valor acrescentado aos fluxos econômicos e lugares da vida social em todos os casos, tá? Uh, e portanto, o glocalismo ele acaba consistindo nesse intercâmbio de percepções, de manifestações, de compreensões gerais dos contextos, né? Meu individual, né? Eu já disse que eu não gosto do termo individual, mas então vamos lá, no eu pessoal e no coletivo, né? No que seria o global, no todo, aí nessa rede toda, nesse contexto todo ao qual a gente pertence. A origem do termo glocal, pessoal, ou glocal, né? É um termo que não é novo, tá? Ele existe desde a década de 80. A ideia do glocalismo ela foi explicada pela primeira vez pelo sociólogo Roland Robertson. E segundo ele, o conceito da globalização ele tem o mérito de restituir da glocalização, ele tem o mérito de restituir a globalização à sua realidade multidimensional. Ou seja, ele via, né, naquela época já o mundo caminhando para uma globalização ocidentalista, enfim, até colonizadora, tem várias questões aí nesse sentido, mas ele via isso e ele entende que o glocalismo, então, ele viria
com esse mérito aí de restituir a globalização à sua realidade multidimensional, né? A interação entre o global e o local, ele evitaria que a palavra local acabasse por definir um conceito muito identitário, né? Muito peculiar, muito pequeno, muito pontual, e que fosse sendo cada vez mais absorvido pela história, né? E sendo irrelevante para a história e tudo mais, de acordo com a evolução do capitalismo e da manifestação globalista. Então, inserir o local dentro do global, para ele, naquele momento, era o que fazia sentido e traria mais força, mais identidade à manifestação local também, certo? Então, essa é a origem aí do localismo, beleza? E isso vai trazendo várias correntes junto, né, com a ideia geral, com a filosofia geral, e uma delas, que é super interessante, é uma corrente que, dentro dessa filosofia, dentro desse princípio, determina um modo de agir, um modo de ser. E a gente considera e chama esse modo, ou tem essa ação, essa bandeira de pensar global e agir local, tá? Isso também não é novidade, é uma ideia de que, claro, eu preciso entender o contexto, né, para que eu possa agir dentro dele, sem que, com isso, eu deixe que o contexto me absorva e eu não possa agir através do que eu sou de fato, independente do contexto. Então, é claro que são duas forças tectônicas aí, né? Que ora caminham juntas, ora vão ter resistência uma com a outra, ora vão formar novas questões, mas o que são a placa tectônica do global e a placa tectônica do local, e elas estão ali dividindo esse mesmo espaço dentro da gente. Então a ideia justamente é compreender o contexto que seria o global e entender até onde eu permito a manifestação dele em mim e até onde eu consigo compreendê-lo para que a minha manifestação pessoal também não seja uma manifestação de oposição ao contextual sempre. Enfim, tem várias questões a serem pensadas aí quando a gente vai se aprofundando, mas a ideia é ter em mente que somos pessoas, somos indivíduos, claro, mas todos dentro de um contexto. Então, entender que as questões locais têm absoluta importância dentro do global e que o global também vai se refletir com absoluta importância dentro do local é uma ideia que pode parecer paradoxal, né? Uma coisa não necessariamente vai andar junto com a outra sempre, às vezes vão se antagonizar, mas é isso. Isso é a complexidade da vida. A vida não pode ser resumida de maneira simplória. Então, essa dinâmica toda, ela faz parte do que é a filosofia das artes, sobretudo na parte de interseccionar as narrativas locais e as narrativas globais. E para isso, eu vim trazer aqui uma pessoa que sabe muito mais sobre esse tema, sabe muito bem e que é um futurista com um projeto incrível aqui, que é o Moisés, que veio falar um pouquinho para a gente de como ele entende a questão de pensar global e agir local, de como ele enxerga tudo isso. Então, ele mandou aqui para a gente um relato, eu vou deixar aí para vocês ouvirem as palavras do Moisés, do Futurotopia, que é um projeto nacional de futuros, super interessante. Eu vou deixar o link também e depois vocês confiram, tá bem? Então vamos lá. Moisés, fala aí pra gente sobre a sua visão, o que é o globalismo, o que é pensar global e agir local. Pensar globalmente e agir localmente. Olá, sou Moisés Oliveira, do Ecossistema Futurotopia. Hoje eu vou dar um dedo de prosa sobre essa famosa frase do sociólogo alemão Ulrich Beck, escritor do livro Sociedade de Risco. Pensar globalmente e agir localmente pode ser pensado em diversos contextos, mas o significado é sempre o mesmo. Cada um precisa fazer a sua parte e temos que ter em mente que o planeta é um só. Esse modo de pensar e agir, apresentado pelo sociólogo, fez tanto sentido que acabou servindo como parte do roteiro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas por que pensar globalmente e agir localmente é tão importante nos dias de hoje? Bom, eu vou fazer um convite. Feche os olhos e imagine o nosso planeta sendo olhado do espaço. Imaginou? Ok, pode abrir seus olhos. Eu, Moisés, quando eu imagino a Terra, eu vejo Gaia, um planeta muito diferente dos outros corpos do nosso sistema solar. Quando vista do espaço, Gaia é de um azul lindo,
às vezes cheia de nuvens durante o dia, às vezes cheia de luzes durante a noite. Nossa Gaia pode ter fronteiras geopolíticas, mas na verdade você vai ver que esse planeta tão cheio de vida e totalmente interconectada vive pura simbiose. Vivemos num mundo globalizado. Mesmo que a visão econômica da globalização está sendo posta em xeque pelos grandes investidores com poder de comprar países, somos sim conectados globalmente. A mudança climática é global, a pandemia foi global, as consequências dessa guerra são globais. Somos unos e precisamos pensar como tal. Vivemos numa sociedade onde mudanças profundas estão acontecendo, seja por conta de novas tecnologias, mudanças geopolíticas e até mesmo geofísicas. Cada dia que passa, parece que o mundo está ficando cada vez mais caótico, não é mesmo? Pois é. Mudar esse mundo caótico parece algo impossível, mas e se começarmos a mudar o mundo ao nosso redor? A começar por uma mudança interna, se amar mais, se cuidar mais, a se perdoar mais, a se conhecer mais. Essa tomada de consciência vai fazer você ser mais empático com outras pessoas, com outros seres. Essa empatia começa a refletir em nossas escolhas e no cuidado com as nossas ações. Isso irá reverberar o nosso consumo, em como voltamos ou em como agimos em sociedade. Essa mudança que começa de dentro acaba mudando ao nosso redor, inspira outras pessoas, que gera micromudanças e se expande numa verdadeira simbiose, gerando macromudanças que acaba refletindo globalmente. O futuro da humanidade e do planeta depende disso. E aí, vamos mudar o mundo ao nosso redor? Isso aí, pessoal, super legal, né? A visão aí de outras pessoas também. O Moisés que tem esse projeto incrível, como eu falei para vocês, que eu super indico para que todos conheçam, que é o Futurotopia. Vou deixar o link. Mas voltando aqui para nossa comunidade, o termo para gente aqui, né? O termo glocal, ele é uma premissa, tá? Que compreende o glocalismo como fonte de ação. Então, dos 4 princípios fundamentais, a gente tem apenas 4 princípios filosóficos que guiam a comunidade. Esse é um deles, né? Então, ele é o princípio que vai determinar muito de como a gente enxerga espacialmente as artes, onde ela existe, e também vai determinar bastante da nossa ação. Então, a gente sempre vai acreditar, enquanto comunidade, que é preciso agir em contexto múltiplo e compreensão sistêmica. Legal? Beleza, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que ouviu. Obrigado mais uma vez ao Moisés e ao Projeto Futurotopia. E espero vocês no próximo material. Até mais. Tchau, tchau.